Olá, gente, sejam bem-vindos à aula de número 13. Hoje a gente vai falar de um último assunto, que é a consistência e a replicação. Tá? Então, só contextualizando o que a gente falou na aula passada, falamos de sincronização, falamos de coordenação e de exclusão mútua. A sincronização trata de quê? A sincronização trata dos processos, né? Permitirem saber o tempo exato que eles devem executar uma determinada operação, e se a operação requer o uso de um recurso compartilhado, ele requer perguntar primeiro se esse recurso encontra-se em uso ou não. Para isso a gente precisa de quê? Para isso a gente precisa de um coordenador, ou não, tá? Para indicar se o recurso encontra-se naquele momento compartilhado ou não. Falamos também da exclusão mútua em ambiente distribuído. Ambiente distribuído porque em ambiente local a gente já tinha tratado desse assunto anteriormente na disciplina de sistemas operacionais. Tá? A gente já falou de ambiente distribuído, o que tornou o quê? O que tornou mais complexo ainda em virtude da presença de múltiplos computadores conectados aí em rede, né? E como eles estavam conectados em rede, e são computadores diferentes, possuem o quê? Possuem relógios diferentes. Tais relógios, né, devem ser o quê? Devem ser sincronizados fisicamente ou logicamente. Talvez logicamente se for utilizar o mecanismo de Laporte, né? Ou fisicamente utilizando o relógio real, né, existente, que a gente chama aí de UTC. Bom, hoje a gente vai falar de replicação e consistência. As duas coisas estão conectadas uma à outra, como a gente vai já ver nesse conjunto de slides, né? Tá? Então, primeiramente, por que replicar? Por que eu preciso replicar um determinado recurso, né? Bom, duas razões básicas, tá? Duas razões chaves, né? Primeiro é a confiabilidade e segundo, desempenho. Nesse aspecto, confiabilidade, ele implica dizer não de que eu posso confiar naquele recurso, naquele dispositivo, naquele processo, porque ele não é um malware, tá? Porque ele não é um vírus, vamos dizer assim. Não nesse sentido, mas no sentido de que aquele recurso, aquele processo, aquele dispositivo, aquele host, ela certamente vai funcionar para o que eu quero. Tá? Digamos assim, se você tem um ambiente replicado, um servidor replicado, certamente a falha de um vai o quê? Vai fazer com que o outro servidor possa o quê? Tomar posse e manter o serviço funcionando. Isso é o que a gente chama de quê? Isso é o que a gente chama de confiabilidade. Confiabilidade contra, por exemplo, dados corrompidos. Se corrompeu um, não vai corromper o outro. Por isso, normalmente, eles são colocados até fisicamente em locais diferentes. Tá? A cabine do piloto tem o quê? Tem um cockpit do lado A e o cockpit do copiloto. Eles são o quê? Eles são replicados. Por quê? Porque eu preciso de uma confiabilidade. Se existe uma réplica funcionando, o serviço certamente vai continuar. Essa é a ideia da confiabilidade. Só que não para aí. Tá? O motivo da replicação não é só a confiabilidade. Ele vem a calhar também com o quê? Com o desempenho. Tá? Eu aumento o desempenho criando o quê? Criando réplicas. Tá? Então é importante quando precisa ser o quê? Ampliado em uma quantidade de área geográfica. Porque assim eu coloco o quê? Essencialmente é colocar um servidor próximo de quem? Do cliente. Se eu coloco um serviço próximo do cliente, eu tenho o quê? Eu tenho um serviço com melhor desempenho. Em função do quê? Em função de ele estar fisicamente localizado próximo do cliente, e assim melhora o tempo de acesso, diminui o tempo de acesso, e assim melhora, consequentemente, aí, o seu desempenho. Tá? Então, ampliação em quantidade, diversos servidores, tá? Com webcache de páginas, né? Ampliação geográfica, requisições são repassadas
para o servidor mais próximos e assim consigo um desempenho melhor. Tá? Duas razões para replicação. Bom, agora a gente sabe que a replicação é importante, a gente sabe que a replicação é uma coisa legal, tá? Mas o problema seria o quê? O grande problema da replicação se chama o quê? Se chama consistência. E é aí, tá, que mora o quê? Que mora o grande problema de replicar. Se eu replico servidores diferentes, um serviço em servidores 1, 2, 3, agora eu vou precisar o quê? Eu vou precisar de uma consistência, precisar que todos os 3 ao mesmo tempo possuam o quê? Possuam informações, possuam as mesmas informações entre as réplicas. Ora, se o relógio é diferente um do outro, consequentemente, em algum tempo, essas réplicas elas vão diferir. Então, ter exatamente todo o tempo praticamente zero. Tá? Não tem como ter. O que eu faço, então? Eu faço o quê? Eu atenuo esse problema do quê? Atenuo esse problema da consistência. Então, relaxo um pouco as regras aqui da replicação. Tá? Mas como é que eu faço com que eu tenha o quê? Réplicas mais consistentes, mais iguais, em todo o tempo? São os métodos que a gente vai ver. Tá? Então, motivando, né? E agora dizendo o porquê da consistência. Então, por que da réplica e da consistência serem assuntos, né, correlacionados entre elas, né? Então, no caso da utilização de caches em servidor web, os browsers guardam cópias locais de páginas acessadas, né? Isso todo mundo sabe. Se um usuário requisitar aquela página mais uma vez, o browser automaticamente vai retornar o quê? Uma cópia local, localmente armazenada. Por quê? Porque ele cacheia, tá, o conteúdo que ele leu. Então, gente, qual o grande problema da consistência que a gente está discutindo? O grande problema da consistência é justamente o quê? Justamente sincronizar todas essas réplicas aqui. Tá? Só que como eles têm tempos diferentes, os computadores têm tempos diferentes, e existe uma atualização via o quê? Via uma rede de computadores, onde tem um delay, a gente precisa o quê? Precisa chegar a um acordo. Quando essa atualização, por exemplo, ela deve ser atualizada, né? Então, em geral, ele requer o quê? Ela requer uma atualização global. Tá? A única solução, aí, em virtude desses delays da rede, como eu tinha citado, né, é o quê? É relaxar as restrições de consistência. Tá? E haver réplicas é permitir a gente ter réplicas que sejam o quê? Que sejam temporariamente inconsistentes. Consistentes toda hora, tá? Em milissegundos e nanosegundos é impossível. Porque existe o quê? Existe a atualização dessas réplicas via o quê? Via uma rede de computadores, comunicação TCP, né? Como a gente já citou. Tá? Para isso, existem o quê? Existem os modelos de consistência, que funcionam como se fossem contratos. Contratos aí para realizar o quê? Para dizer se o modelo está consistente ou não, baseado em um conjunto de regras. Tá? Então, existe um contrato, né, que são os modelos de consistências, e 2, quais seriam esses modelos? Né? Tá? Quais são os diferentes modos de implementar esses modelos de consistência? Essas seriam as duas perguntas, né, para a gente responder. Então, o primeiro já falei, né, o primeiro seria o modelo de consistência. Tá? Seria o quê? Seria esses contratos, né? Contratos de forma que, se eu obedeço o conjunto de regras do modelo de consistência, eu alcanço o que? Alcanço a consistência que é esperada dentro do que o contrato me promete. Tá? Bom, primeiro modelo de consistência é o que a gente chama de que é o centrado em dados, né? Isso é discutido no contexto de operação de leitura e escrita em dados que são compartilhados por meio aí de uma memória compartilhada, banco de dados distribuídos, a um sistema aí de arquivos. Tá? Então, dentro desse modelo, tá, a gente pode possuir o quê? Pode possuir
um ambiente onde cada processo é dotado de uma máquina com disco, memória principal e processador, e cada uma delas está atualizando a sua própria cópia local. Tá? Bom, cada uma delas possui o quê? Possui uma cópia local e cada uma delas corresponde a uma réplica. Tá? No sentido de que essa é a réplica 3, essa é a réplica 2 e essa é a réplica 1. Toda atualização realizada no 1, posteriormente, ela deve ser o quê? Ela deve ser alimentada e atualizada, tá? Alimentada e atualizada nas outras réplicas, de forma que assim eu tenha o quê? Eu tenha um sistema consistente. Replicação e consistências. Réplicas, elas devem estar o quê? Devem estar consistentes. Tá? Então, como falei aqui, as operações de escrita são propagadas para as outras cópias de forma o quê? De forma que elas fiquem, então, consistentes. Aqui eu já estou citando aqui o contrato entre o processo e o depósito de dados. Então, como disse para vocês, se o processo concordar em obedecer o conjunto de regras, ela promete funcionar de maneira aí correta. Né? Então, o processo que executa uma operação de leitura espera o quê? Espera receber os dados da última atualização. Tá? Bom, dentro desses modelos de consistência, é importante ressaltar que ser um modelo global é difícil o quê? Difícil determinar, né, a ordem das escritas com precisão. Qual seria o último, né? Então, esses modelos de consistência vão restringir o quê? Vão restringir efetivamente os valores que cada um pode retornar. Tá? E existem o quê? Existem as soluções eficientes, né? Como eu já tinha citado para vocês, elas devem o quê? Elas devem relaxar o conceito de consistência, porque essa consistência, assim, dentro do tempo, da janela do tempo, num ambiente de rede, é praticamente impossível. Impossível de se ter em virtude do delay aí da rede, tá? Para que esses dados possam ser o quê? Possam ser atualizados em cada uma das réplicas, uma vez que existe o quê? Existe essa comunicação e, consequentemente, o delay dentro dessa rede. Tá? Um delay que é causado na rede. Bom, então, gente, existem 3 eixos para consistência contínua. Esses 3 eixos são esses que eu estou citando aqui. O primeiro é a diferença dos valores numéricos entre as réplicas. O segundo, diferente das idades entre as réplicas. E o terceiro seria diferença em relação à ordenação das operações de atualização. Tá? Então, referem-se aos vamos dizer assim, aos modelos de consistência. Então, primeiro, o desvio numérico seria dizer assim, dentro dessa faixa de diferença, uma réplica ela pode existir. Vamos dizer assim, aplicações que dizem que duas cópias não podem desviar de 40 centavos. Então, dentro do desvio de 40 centavos, as réplicas podem ser diferentes em um determinado período de tempo. Esse é o quê? Esse é o que a gente chama de um desvio numérico, então, um contrato de um desvio numérico que pode existir na consistência contínua. Né? Ou as aplicações onde os valores nas réplicas não podem ultrapassar de 5%. Esse é um desvio numérico, um exemplo de um desvio numérico pode possuir. Tá? E o desvio de idade? O desvio de idade, ele diz que um sistema é consistente, tá, a partir de N atualizações. Tá? Exemplo, gente, numa previsão de tempo. A previsão de tempo não altera, tá, a cada segundo. Né? Demora um tempo para que a previsão de tempo, ou o tempo propriamente dito, possa atualizar. Então, numa determinada faixa de tempo, eu permito o quê? Permito que a inconsistência possa existir. Como estou falando aqui, previsão de tempo em geral permanecem o quê? Semelhantes durante algum tempo. Tá? Servidor principal, então, ele pode receber atualizações em tempos oportunos. Tá? E atualizar as réplicas, tá, de tempo em tempo, não necessariamente consistente, e assim poder o quê? Poder relaxar aí o sistema aí de consistência. Desvio em relação à ordenação de operações. Eu posso dizer o seguinte, que
a partir de N operações, o sistema se torna inconsistente. Mas uma operação só, ela não se torna inconsistente. Tá? Então, se eu faço 3 atualizações, se eu faço a primeira atualização, o sistema é considerado consistente, as réplicas são consideradas consistentes, mesmo com uma atualização. A partir da terceira atualização, ela se torna o quê? Se torna inconsistente. Então, esse é o quê? Esse é um contrato que eu faço em relação ao quê? Desvio em relação à ordenação de operações. Né? Esses 3 eixos que eu falei para vocês. Né? E aí existe o quê? Existe uma unidade de consistência chamada CONIT, que vem de quê? De Consistency Unit. Né? São os registros que representam o quê? O registro que representa uma única ação. Por exemplo, o CONIT pode ser o quê? O número de atualizações. O número de atualizações de um tempo, de uma previsão de tempo, como eu citei para vocês, né? O boletim individual aí das previsões de tempo. Exemplo aqui do uso de um CONIT. Né? Então aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem 2 réplicas, a réplica A e a réplica B. A réplica A, ela possui o quê? Ela possui 3 operações que foram realizadas nessa réplica, tá? E sendo assim, portanto, o desvio aqui é de 3, que não foram atualizados na réplica B. Tá? Da mesma forma, a réplica B, ela possui o quê? Possui uma atualização aqui, ó, uma atualização que não foi o quê? Que não foi atualizada na réplica A. Tá? E dessa forma, tá? Represento aqui, né, o desvio numérico de 1, que seria o quê? Que seria a operação que a réplica 1, a réplica A, ela não enxerga, não está enxergando, tá? E que já foi atualizada na réplica B. Tá? Então, a partir desse CONIT aí, que é a unidade aí para contar o número de atualizações, a Consistency Unit, eu posso representar o quê? Representar a quantidade de operações ou de atualizações que não foram vistas pela réplica, tá, espelhada. Tá. Um outro aspecto seria o quê? Seria a granularidade. Né? A granularidade, ela diz o seguinte, tá? Quanto mais grossa a granularidade, mais inconsistente, mais rápido a réplica vai se tornar inconsistente. Tá? Isso porque, se eu tenho uma réplica grande, se eu tenho uma granularidade grande, tá? Se um dos itens do meu banco de dados pertencente a essa granularidade desatualizar, ou for atualizada, né? Certamente a outra réplica vai se tornar desatualizada. Tá? Então, se qualquer operação for realizada, atualização for realizada dentro dessa granularidade aqui, dentro desse pedaço aqui, certamente essa réplica aqui vai se tornar o quê? Vai se tornar inconsistente, mais rápido. Por quê? Porque a probabilidade de ocorrer numa réplica maior, certamente seria o quê? Seria maior. Tá? Porém, se eu tenho uma réplica menor, tá? Ou granularidade menor, o número o quê? O número de CONITs certamente vai ser o quê? Vai ser maior. Tá? Vai ter um grande número de CONITs que eu vou precisar gerenciar. Então existe o quê? Existe um trade-off entre essa granularidade grossa e a granularidade aí, que seria uma granularidade fina, né? Desse CONIT. Gente, dentro desse aspecto aí de consistência e replicação, eu mostrei o que seria as motivações principais da replicação, mas que a replicação ela traz o quê? Traz alguns problemas de quê? Problemas de consistência. A consistência ela deve ser relaxada de uma maneira o quê? De uma maneira que possa seguir o modelo de consistência. Outros modelos de consistência, outras abordagens de consistência e replicação vão ser expostos, então, na nossa aula de número 14, o qual espero vocês. Tá? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.